E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell, que é chamado Blink, né, que seria Decisões em um Piscar de Olhos, que é um autor que eu gosto muito, acho fantástica a obra dele. E no Blink, por exemplo, ele fala de um bombeiro. Ele dá vários exemplos, mas esse é bem marcante. De um bombeiro que entrou em uma casa em chamas, entrou com a equipe dele, e parecia um incêndio normal, assim, entre aspas, né? Controlável. Era fogo na cozinha. E não era um fogo que parecia difícil de apagar. Só que o pessoal começou a tentar apagar, não apagava, aí do nada deu um estalo nele e ele falou, todo mundo sai da casa. Aí assim que eles saíram, a casa desabou, porque o fogo não era na cozinha, era no porão, e já tinha queimado e estava tão alto, estava pegando a cozinha. Aí quando perguntaram para ele, ele começou a tentar racionalizar a decisão. Ele falou, estava mais quente do que o normal, as chamas não cediam, as casas nessa região têm porão. Então ele achou motivos para mostrar por que ele decidiu, mas na hora só veio a decisão. Ele não sabe, as pessoas chamam isso de intuição. Exatamente. A intuição, na verdade, ela é fruto das experiências que você tem. Quanto mais você experimenta coisas diferentes, soluções diferentes, ambientes diferentes, mais você fortalece sua capacidade de intuir o melhor caminho. Isso vale para o mundo dos investimentos também. Onde investir? Às vezes a gente não vai parar e montar, abrir a planilha, ver o Sharpe, ver o Beta. Não, você vê a notícia, você tem a oportunidade, tem uma hora para decidir, vai para a decisão. Mas é intuição? Não, é um conjunto de ferramentas que a gente já estudou e que vai amadurecendo ao longo do tempo. E que tá lá, né? Dizem que o Jorge Soros, ele tem uma dor nas costas sempre que ele tá incomodado com uma posição no portfólio dele. O cara tá fazendo isso há décadas, né? Ele tem uma dor nas costas, ele vai lá e ele troca a posição. Então aquilo é toneladas de conhecimento que vem e se manifestam nessa dor. Mas sobre casais, até nessa combinação, eu tenho uma ideia que eu acho interessante passar para o público aqui. Na minha opinião, um casamento, no final, é 1+1, tendo que dar mais do que 2. Isso é um casamento bem sucedido, que é o caso de vocês, foi o nosso caso. Se na sua casa 1+1 não tá dando mais do que 2, ou tá dando 0, porque é, por exemplo, o caso do financista com o descontrolado, né? Ou tá dando até menos, porque tem um que destrói tanto que até anula o que você constrói, vocês têm que rever isso. Porque um dos principais motivos para acabar um casamento, no final das contas, é a parte financeira. Eu vi uma pesquisa americana há muito tempo, talvez você tenha até dados mais atualizados sobre isso, Serbasi, que colocava problemas financeiros como a segunda maior causa de separação. Sim, continua sendo. Continua sendo? Continua sendo. Só perdia para infidelidade conjugal, isso. Acho que era feminina, porque a masculina era mais perdoada. E havia era uma diferença mesmo? maior no passado, a infidelidade está bem lá em cima, não, hoje estão bem próximos. Bem próximo. Não, teve um caso uma vez, uma seguidora mandou pra Malu, ela comprou... Ela e o marido moravam de aluguel. Ela comprou o apartamento que eles moravam sem ele saber e ele continuava pagando aluguel pra ela. Como é que não vai acabar um casamento se isso acontece? Gente do céu. Então, Você não confia na pessoa, né? Não dá, não existe. O cara paga o aluguel pra ela. A sociedade pura e simples. Eu trouxe um livro de presente para vocês, eu vou deixar aí, O Segredo dos Casais Inteligentes. É a continuação do Casais Inteligentes e Querem Juntos, que eu faço a questão de que o 1+1 é igual a 3. Pô, bacana. Só que você foi uma reflexão de que tem que ter algo a mais, né? Mas eu mostro que o planejamento tem que ser um planejamento dele e dela, vamos falar do casal tradicional, né? Dele e dela e dos dois. Porque tem dois casos muito mais comuns do que o ideal, que um deles é o extremo em que só se fala do nós. Nosso futuro, nossos filhos, nossa aposentadoria, nossa independência, nossa doação para a igreja e tal. E nunca se fala do eu. Eu gosto de dançar, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de montanha, eu gosto de frio, eu gosto de calor. Então, tudo que fala do nós tende a fragilizar o casamento e normalmente é o responsável por separações tardias. Quando a pessoa com 50 anos fala, mas eu vivi tudo isso e minha vida está sem graça. Minha vida é só isso, chega, basta. E fala, mas o casal estava tão bem, tudo parecia tão bonito. Tem um outro extremo, que é o eu. Só se fala do eu. Eu trabalho, você trabalha. Eu tenho minha reserva financeira, você tem a sua. Eu tenho meus amigos, você tem o seu happy hour também. Nunca se fala do nós. Nós vamos ter filhos, nós vamos fazer alguma coisa junto. Se eu não conseguir trabalhar, nós conseguimos nos manter. Então, isso também fragiliza a relação. Quando o casal consegue construir planos que tenha o nós e também valorize o eu quero isso, eu gosto daquilo, você tem uma relação muito mais rica. Então, isso é um casamento de verdade, em que você não vai neutralizando ao longo dos anos aquela pessoa sensacional que você conheceu lá atrás, que era muito diferente de você. Se você fizer isso, vão ser duas pessoas iguais e entediadas depois de muito tempo de casamento. Então, a particularidade, a individualidade é muito importante no relacionamento.
Com certeza. A gente faz isso muito bem, né? Temos tem projetos individuais e projetos em conjunto, que a gente tá sempre pensando. A Malu tem os hobbies dela, né? Caça, tiro. Eu tenho os meus, leitura, assim. Mas... Colecionador de moedas. Pois é, a gente tem isso muito bem definido. E um ponto interessante, me acendeu até um alerta aqui quando você falou sobre, um dia as finanças vão se unir, né? Seja na vida ou na morte, porque o pessoal vai descobrir o que você fez. E você deu exemplo de pessoas que viam, caramba, tem todo esse patrimônio e eu não sabia. E lá atrás, uma coisa que deu muito certo pra gente foi colocar de maneira muito transparente, através de reuniões trimestrais, igual as empresas fazem, né? Lançando lá os resultados em bolsa. Eu mostrava pra Malu, olha, o nosso patrimônio tá assim, tá crescendo tanto, a gente conseguiu investir tanto nesses últimos 3 meses. E eu vi que aquilo foi muito bom. Porque se eu não mostrasse pra Malu, eu seria o chato que tava querendo apagar a luz da casa pra não gastar a conta de energia. Eu era o chato que não queria viajar pro exterior porque o dólar tava muito alto. Eu ia ser o chato. Já se ela visse por que eu era o chato, ia ficar muito mais fácil de fazer as coisas junto. Então, esse compartilhamento de meta foi muito interessante. E com a sua experiência aí de consultor, Sebasi, também com o livro quase completando 20 anos... O que você acha que são os principais erros que um casal comete quando eles querem começar a ter essa vida, mas simplesmente, não sei, não conseguem? Por que isso não dá certo? O primeiro erro é manter a vida como se fosse de solteiro. Vamos morar junto, mas não há esse esforço em criar objetivos em comum. Vamos bolar uma viagem complexa. A gente começou com viagem. Eu e a Adri, o primeiro desafio foi, vamos fazer uma viagem. Na época era R$80 a diária que a gente gastava lá nas nossas primeiras... Mas moeda de hoje, sei lá, seriam uns 400. Mas era um objetivo de fazer algo nosso. Com o tempo, você vai fazer uma celebração em conjunto, você vai pensar no nascimento de um filho. O nascimento de um filho não é uma questão só financeira. Até tem gente que se preocupa. Mas eu não tenho grana para ter um filho. E não vai ter, porque se sua vida... Seu orçamento ocupa totalmente as contas com gastos básicos, moradia, energia, transporte, saúde, você não tem gasto com lazer, você não vai ter o que substituir quando chegar uma novidade na sua vida. Então, o casal tem que se provocar a, talvez, ter algumas restrições de estilo de vida mais enxuto para ter mais experiências. Experiências para aprender junto e viver coisas diferentes e, enfim, um se apaixonar com o encantamento do outro, com a celebração do outro. Isso vai nutrindo. Um erro muito comum é: vamos fazer um sacrifício para casar. Quem casa quer casa, vamos ter a casa que a gente pode pagar. E vamos passar os próximos 5, 7 anos tentando pagar a casa, tentando completar a decoração, tentando fazer alguma economia para as contas fecharem. Esse casal vem da intensidade do namoro, que é celebração, presente, carinho, vamos fazer uma coisa juntos e tal, e entra numa chatice desgraçada que é acordar, comer, trabalhar, dormir, isso acaba com a relação. E com mais uma dívida em cima nesse caso aí, né? Com todo esse estresse, a ansiedade que vem daquela conta que ficou no vermelho e tem alguém te pressionando e faz um empréstimo para financeiro. Então isso explica boa parte das separações que acontecem. Minha vida era muito boa antes de casar. No início lógico. Ainda, né? Logo no começo do casamento. Sua vida era uma vida de aproveitamento de experiências, você agora tem uma vida de pagamento de contas. Então, acho que esse é o principal erro, tá? Do casal acreditar que vai ser feliz com um amor, uma cabana, mas essa cabana não está quitada e não consegue fazer mais nada, né? Então, não, tem que ter, talvez um convite que eu faço aos novos relacionamentos, a quem casou há pouco tempo, é que adote uma postura mais minimalista no dia a dia, para serem generosos, para serem indulgentes nos finais de semana, nas experiências, nos passeios, para experimentarem coisas novas e se... talvez motivarem com isso a colocar a faca nos dentes e trabalhar mais para conquistar mais coisas ao longo da vida. Não, esse casal tradicional de hoje em dia está casando, pagando contas, chateado, estão broxando à noite, estão com dificuldade de tocar uma vida normal, porque a vida está triste, não tem experiências. E eles decidiram casar porque a vida estava muito boa, cheia de experiências. Mataram as experiências logo de cara. Não vai funcionar. Você até fala no livro também, se eu não me engano, da crise dos 7 anos. Você pode explicar o que é isso? Crise dos 7 anos. Isso aí pode acontecer a cada 7 anos, mas enfim, quando acontece o casamento, esse casal, porque ganhou presentes, porque teve toda uma sociedade se mobilizando para o casamento, então você entra na casa, mesmo que seja uma casa alugada, talvez, de um casal recém-casado, tá tudo novinho, né? Cristaleira, com o jogo completo, tá tudo iluminação perfeita, só que ao longo do tempo, as coisas vão se desgastando e o casal não toma o cuidado de revisar ou reformar a casa.
Então começa a queimar uma lâmpada, mas puxa, não deu tempo de trocar, lâmpada queimada, você está meio distraído, bateu, ele quebrou um copo, já tem copo a menos no jogo, quebra um vasinho. Passados 5, 6, 7 anos, a cortina está meio rasgada, desbotada, manchada, o sofá está rasgando, está faltando os elementos em casa, a casa está meio que desmontando. E esse casal está se sentindo meio, pô, não está legal a vida, né? Lógico, você deixou a vida se corroer. Né? Se houver a preocupação da renovação contínua da vida, você não vai ter esse sentimento. O que acontece é que, normalmente, após 7 anos, acabam as garantias dos eletrodomésticos, tudo começa a quebrar, queimar, e a casa já era o momento de ou fazer uma reforma intensa ou ir renovando aos poucos, mas é onde começam os conflitos do casal. Tá vendo a porcaria? Você não troca a lâmpada, mas também você tá com a roupa suja, mas a máquina não funciona, a secadora tá dando problema, o gás tá vazando, o técnico veio, perdi meu trabalho. Fica aquele estresse que, na verdade, o que é? Falta de cuidado, né? Faltou nutrir o zelo pela casa, pelo ambiente que o casal vive. Certamente tem que ter alguém responsável por isso. É você, né, Dri? Com certeza. Lá em casa sou eu, por isso que eu tô perguntando. Você sempre pensa, né, numa reforma, você tem que pintar. Às vezes a pessoa vê, não pintou a casa, depois... Manter. Não, o mais básico possível. Uma faxina grossa, que de vez em quando você vai contratar alguém para fazer, para tornar tudo limpo, organizado. Isso as pessoas, hoje em dia, passa despercebido se não tiver alguém atento a esses detalhes. E você falou uma coisa que tem uma frase que eu sempre repito aqui, eu acho que eu já repeti aqui e no Instagram e tudo mais, que é: só o amor não é suficiente. As pessoas casam achando, nossa, eu amo, é isso, não sei o quê. E o casamento é muito mais... A vida é mais complexa, né? E o casamento é mais um ingrediente nisso. Então, quando a pessoa se descuida desses detalhes, né? De entender que é muito mais do que amar. Tem que dividir as contas, tem que se planejar, tem que economizar, tem que pensar no futuro. Tem que saber celebrar. E outra coisa que você falou que eu acho que foi super legal, que a gente fazia muito bem também, era... A gente era muito mão de vaca, como vocês perceberam. A gente era demais. Mas a gente tinha realmente o nosso momento de celebrar. Então, a gente tinha como se fosse um trato. Todo ia lá, ano. espetinho na rua. Não tínhamos, tem Cidra que ter Cerezé. ainda. Né, amor? A gente ainda tem, mas agora, nesses últimos 2 anos, e acho que pelos próximos 2 ou próximo 1 ano, a gente tem a intenção de... A gente tá focando bastante no trabalho, porque acho que é uma época que a gente vai colher muitos frutos. Mas na época, no passado, a gente tinha sempre uma ideia de que a gente tinha que viajar ao menos 2 vezes, fazer 2 grandes viagens no ano. Então, a gente fazia isso desde o início, o meio do nosso namoro, assim. E a gente fazia 2 grandes viagens que eram incríveis e tal, e que a gente guardava bastante dinheiro. Então, a gente economizava dinheiro com tudo para poder viajar. Não, mas então me permita te corrigir, Malu. Vocês não eram mão de vaca, porque mão de vaca é aquela pessoa que tem uma vida aquém do que poderia ter por um hábito persistente de não conseguir, de não gastar nada, né? Tipo, vocês celebravam, então vocês têm aquele comportamento que eu tenho colocado nos meus últimos livros, da gincana. Vocês topavam, e acho que continuam topando, fazer grandes sacrifícios para terem celebrações maiores ainda. Sim. De fato, fato, é algo... era isso. Para mim, essa é a melhor tradução de motivação na vida. Quando você volta de férias, com as férias quitadas, você vem com a faca nos dentes para querer poupar muito para as próximas férias. E que elas sejam antes, daqui a 3, 4 meses. Isso não é ser mão de vaca. Isso, na verdade, é se colocar desafios. Eu vou, na verdade, reduzir bem o meu nível de consumo. É aquela viagem que a gente vai com o pé leve no acelerador, né? Para poder ter aproveitamento lá no final da viagem. Então, esse comportamento de gincana... Vamos fazer um sacrifício, é o que faz as pessoas quitarem dívidas, que faz as pessoas terem experiências sensacionais, é o que faz as pessoas surpreenderem os parentes, né? Nossa, que festa sensacional! É o famoso, você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Fizemos um sacrifício para isso, e quanto mais frequência você tem disso na vida, mais interessante vai ser sua vida e mais sonhos ambiciosos vocês vão realizar.